Pessoal, depois que as 15 raças estão explicadas, agora só falta explicar as energias, que é algo rápido de se entender. Vamos lá, as energias começam com as essências, que são energias coloridas, que controlam carne e sangue. A vermelha controla carne e sangue, cartilagem, pode criar ossos, furar feridas. A azul controla a água, pode controlar a água em qualquer estado da matéria, sólido, líquido, gasoso e plasmático, além de conseguir criar água e manipular água ao redor. Amarela, que controla a terra, grãos, entre outras coisas. Quase todas as outras cores do arco-íris e combinações têm poderes nas Essentials. Tanto a Essential quanto a Graveler são criadas pelo próprio Amazial. A Graveler seria a manipulação do espaço-tempo. Ela pode ser usada para criar espadas e armas, mas tudo transparente, quase invisível. Pode usar para teleporte também. A Graveler pode contorcer o computador como se fosse uma mola e todos os componentes do computador continuar funcionando de forma perfeita. Ela não é a telecinese, mas é muitas vezes confundida e pode fazer tudo que a telecinese faz, mover objetos com o poder da mente, etc e tal. Os bons usuários da Graveler, usuários muito bons inclusive, podem até se teleportar, criar raios, etc. Aqui agora nós temos 3 energias para cá e 3 energias para cá. Então temos o Ki, o Chakra e o Chi. As 3 energias são energias do Yin e Yang. Yin e Yang, pessoal, a fusão da energia física com a energia espiritual. Não confunda com poder espiritual, que a gente já vai falar daqui a pouco, poder espiritual. Mas é energia espiritual. Essa fusão acontece no centro do usuário, por isso que são chamadas de energias internas. Aqui são as energias externas contrastando com essa, já vou explicar por quê. Como é a fusão da energia física com a energia espiritual, se o usuário perdeu o Ki, perdeu o chakra ou perdeu o Ki, é a mesma coisa dele ser eliminado. É algo que acaba com ele. Ele não consegue viver sem isso, no caso, né? O Chi é o poder concentrado da energia do Yin Yang. Serve para fortalecer o corpo do usuário e mandar alguns poderes concentrados de destruição. É um poder penetrante. O chakra é o mais variado dos 3, é o que pode ser variado para fazer fogo, fazer água, aumentar a velocidade do usuário, aumentar a resistência física, curar ferimentos, etc. É uma magia bem versátil, o chakra, nesse ponto. Mas eu diria que é a menos intensa das 3. A mais poderosa, no caso, seria o Chi em questão de destruição. O Weil, que é um grande usuário do Ki, pode destruir facilmente planetas e os universos com uma única rajada do seu poder, facilmente. Porém, seria difícil derrotar usuários de Chi, por exemplo, ou usuários que têm alguma espécie de proteção. O Chi, ele pode implodir as células de dentro para fora. Então partículas de poeira, de pedra, praticamente quando acertam um planeta, o próprio planeta vira uma bomba que implode. A vantagem do Ki é que ele pode fazer o usuário voar, e quando o usuário tem o poder do Ki ampliado, ele ganha resistência física, né? A desvantagem do Ki é que ele pode ser sentido a longa distância, o que pode fazer os usuários inimigos já planejarem alguma estratégia antes do usuário do Ki de fato chegar. A vantagem do Chi é que o usuário do Chi pode acumular energia dentro dele. Então você pode enfrentar um usuário do Chi hoje e um usuário do Chi que acumula energia dentro dele durante uma semana através de meditação ou qualquer outro recurso que ele consiga. E o usuário que você enfrentar daqui a uma semana vai ser muito mais poderoso do que esse, mesmo ele estando no mesmo nível, mas esse tem mais poder acumulado. Mencionando rápido que esses 3 podem criar auras e com as respectivas vantagens. A aura seria mais ou menos quando o usuário está com o poder cheio. A aura do chakra vem quando o usuário está cheio do seu chakra, o poder começa a emanar para fora. Do Ki a mesma forma e do Chi a mesma forma. Agora, a energia astral, espiritual e cósmica são energias que vêm de fora do usuário, ou seja, o poder espiritual seria a canalização do seu avatar no reino espiritual. Usando esse exemplo aqui, nós temos o Serendosa, que tem o seu avatar espiritual, que é o Tartaruga, e o Tartaruga dá grande poder espiritual para o Serendosa. Se essa conexão for rompida, a Serendosa não tem mais o poder espiritual. O poder espiritual tem algumas vantagens, que ele pode conceder projeção espiritual, o usuário pode sair para fora do corpo, viajar em outros reinos, ser sensitivo espiritualmente falando, e algumas outras vantagens que o poder espiritual tem. O poder astral é curioso no universo de Amaziel. Os elfos são os maiores representantes do poder astral do universo. O poder astral seria a canalização do poder que vem das estrelas. Sendo assim, o usuário de poder astral precisa estar numa constelação ou estar perto de estrelas. Se ele for para longe, ele vai ficar sem poder de estrela. O poder astral para mim seria a mesma coisa que o poder do Ki. É o mais forte dos 3, mas ele precisa muito que o usuário esteja perto de uma fonte de poder astral. Se ele não estiver perto, ele vai ficar completamente nerfado, ou seja, sem força.
A astralidade é o seguinte: as estrelas no nosso planeta são grandes bolas de fogo, né, brilhantes. Então isso que é uma estrela no nosso plano, né? No plano astral, que é uma das subdimensões, na subdimensão astral, cada estrela representa uma árvore brilhante e todas as estrelas do universo compõem o que é chamado de paraíso ou parásio. E esse parásio é o que os parasitas Tal'Green tentam lutar para conquistar. Os parasitas Tal'Green tentaram vencer a guerra no reino espiritual, não estão conseguindo, estão vindo para o mundo físico, encarnando nos parasitas Tal'Green, parasitando outras criaturas para conseguir tomar esse reino aqui de fora para dentro. Uma grande representante do poder astral é a Calafrio, que é uma das 12 generais do Mestre das Sombras. Tem um grande poder astral. Por último, o poder cósmico. Grande representante do poder cósmico é o próprio Cosmic. Ignorem o Crabbe ali no fundo. O Cosmic é um grande usuário do poder cósmico. O poder cósmico seria a canalização de alguma parte do universo, alguma parte do cosmos. E você pode usar todos os poderes que aquele cosmo fornece para você. Por exemplo, se tiver alguma estrela negativa, você pode usar poder negativo, esse tipo de coisa. Cosmic é uma grande parte dessas estrelas, desse cosmos contido. Só que o caso dele é um pouco diferente, porque ele é essa parte do cosmos encarnada em um ser. Ou seja, no caso dele especificamente, se ele perder a energia cósmica, é a mesma coisa dele mesmo desvanecer. Então ele não é um extremo exemplo, mas na obra, por enquanto, é o melhor usuário de poder cósmico que a gente tem. Bom, agora continuemos. Agora vamos subir. A Maziel nos dá uma explicação muito interessante sobre a magia. A magia, ela é oposta da neurodígita. Esse é o símbolo da magia e esse é o símbolo da neurodígita. O que explicar ela de forma perfeita? Da forma como a Maziel explicou. Quando uma célula está muito minúscula, muito pequena, quando está em uma nanocélula, ela fica em hiperposição. As leis da gravidade não funcionam, se aplicam da mesma forma para ela. Ela está em hiperposição, ela está em dois lugares ao mesmo tempo. Uma vez o Amazio estava conversando com os Cybers, que são seres cibernéticos, e os Cybers falavam que não acreditavam em magia de forma nenhuma. Que para eles a magia era algo irracional, não fazia sentido, não teria como algo assim existir. E a Amazio nos dá a explicação: olha, como o universo pode ser infinito, não ter fim, nunca acabar. Como uma coisa sempre existiu, você concorda que tudo que está no universo, teoricamente, sempre existiu? Se não teve um começo, e se teve um começo, o que vinha antes desse começo? O próprio tempo é algo que nós não conseguimos entender a existência dele. E ele explica que a magia é o controle da irracionalidade, enquanto a neurodígita, que é o que a gente conhece, é o controle da racionalidade. A neurodígita consegue controlar os nanites e criar construtos cibernéticos, mas é uma magia diferente da magia em si. É uma manipulação real e racional daquilo que a magia controlaria como irracionalidade. Compreende-se? O usuário da magia, ele começa assim: o mago, no caso, ele absorve o poder da natureza. Se ele tiver um cajado para canalizar a energia da natureza ou algo da espécie, ele absorve a energia do solo ao seu redor. Poções de magia, esse tipo de coisa, trazem mais mana para ele. Ele converte em mana e a mana é transformada em magia. Ele absorve o poder da natureza. O mago, quando eleva o seu nível, começa a absorver o poder do próprio planeta. E esse poder tem que ter constância com aquilo que ele faz. Um exemplo: se for um mago de lava num vulcão, ele vai ter mais poder. Se for um mago de vida na floresta, vai ter mais poder. Da mesma forma, se for um necromante em um planeta que tem muita vida, para ele já não serve. Entenderam? Da mesma forma que a canalização do poder do mago, em qualquer lugar que ele esteja, o poder tem que ser compatível. Se não tiver essa energia natureza, ele vai depender de poções ou anéis, alguma coisa que dê poder para ele. Certo? Nesse caso da magia, o caso exclusivo da magia. Chegando ao ponto dele ser um mago espacial, que já absorve o poder do próprio espaço. O maior mago que a gente tem por enquanto na obra é o avatar do Lolane, o Vulx. Ele não, na teoria não seria um mago muito exemplar, porque o poder mágico dele vem de uma entidade chamada Lolane. Que essa aqui é um canal mágico que ganhou o poder. Então é uma entidade colossal, praticamente do tamanho de uma galáxia, que fornece poder ao Vulx. Mas mesmo assim o Vulx é um extremo manipulador dessa energia e sim pode ser considerado o melhor mago da obra. O melhor usuário da neurodígita, não sei se eu preciso falar, mas é o rei da neurodígita, o Bravo. O Bravo pode criar praticamente qualquer construto, armaduras, invocar criaturas de neurodígita. Ele é um extraordinário usando ela. A diferença da neurodígita é que ele absorve o poder
do reino da neurodígita, subdimensão da neurodígita. E ele usa com cautela, porque quanto mais ele usa da neurodígita, menos tem da energia. Ou seja, ele pode acabar consumindo todo o reino de neurodígita se ele quiser, né? Então ele usa praticamente da própria neurodígita. E olha que legal os construtos dele, a luva dele que ele invoca as cartas, os elementos, tem muito mais arte dele aqui. Aqui, que curioso, ó, o Bravo aqui e o Lolane, né? Entidade mágica, não é entidade, mas poder mágico, poder da neurodígita. O poder da neurodígita é superior ao da magia porque a neurodígita é o controle racional e o da magia é o controle irracional do mesmo tipo de molécula, no caso. Então, quando a neurodígita enfrenta a magia, provavelmente ela sempre ganha. Embora a magia seja mais abundante no universo, a neurodígita sempre vai ganhar da magia. Para o mágico ganhar da neurodígita, ele teria que fazer fogo real e não fogo mágico. E para o mago fazer fogo mágico, é muito mais fácil e barato para ele em questão de mana criar fogo mágico, sendo que na maioria das vezes a reação vai ser igual. Olha o Vux viajando no trenó mágico dele controlando uma das criaturas colossais. Para o usuário da neurodígita, vencer um usuário de magia é muito fácil, porque a neurodígita ela consegue se equiparar à magia, e se ele fizer construtos de super neurodígita, que seria feito especificamente para consumir a magia, o mago praticamente não tem chance. Ele precisa gastar 3, 4, 5, 6 vezes mais para conseguir combater um usuário de neurodígita. Então, nesse caso, para o mago, a melhor coisa que ele tem que fazer quando enfrentar um usuário de neurodígita é fugir. A magia é um dos melhores recursos do universo até chegar a neurodígita. Eu não mencionei, mas nós temos aqui esse personagem aqui. Tudo isso aqui dele é de Graveler, tá? Graveler é uma energia transparente, como eu falei. Ela pode ser criada para fazer qualquer construto. E esse construto aqui é uma armadura e uma espada feita de Graveler. É muito resistente, mais forte que diamante, no caso. E se ele eternizar isso aqui, ninguém mais pode desfazer. É como se fosse o construto do Lanterna Verde, só que transparente. E na verdade, a Graveler também depende da concentração do usuário quando ele está manipulando a Graveler. Porém, se ele eternizar aquele objeto fica físico para sempre, nunca mais pode ser desfeito, nem pelo próprio usuário da Graveler, que criou ele, né? E aí é uma manipulação muito mais alta de Graveler. E esse é o melhor usuário da Graveler. Ele é um Connector, que é uma raça escrava do Amaziel, e ele se rebelou contra todo mundo lá, e tem uma história da hora com ele também. Agora, subindo um pouquinho aqui, nós temos os poderes. Mas antes de falar dos poderes, no caso, superpoderes e as conjurações, vamos falar do poder psíquico e as habilidades. Os poderes psíquicos e a habilidade são praticamente a mesma coisa. Os dois vêm do poder do cérebro, do ser da pessoa. É aquele papo que a pessoa só usa 10% do cérebro dela. No caso do poder psíquico, é a manipulação da realidade através do poder da mente, certo? Certo. Nem todos os seres do universo têm mente, então esse poder não é compatível a todos. Certo? Os seres humanos são únicos que são compatíveis a todas as energias do universo. Tá? Depois deles são os insecnotoides, a raça mais compatível com tudo no universo. Mas enfim, por exemplo, os vampiros já não podem usar a energia as essências, porque como eles são de sangue frio, já não pode usar as essências, né, que foi criada pelo Amaziel. Tem muitos seres também que não podem usar Graveler, nem Ki, nem Chakra, alguns podem usar umas, não podem usar as outras, mas os seres humanos podem usar todas, e os insecnotoides podem usar quase todas. Quando uma pessoa ela é abençoada com o dom psíquico, ela pode usar poderes e habilidades psíquicas. Quando ela é pequena e provavelmente pode sofrer um trauma psicológico, esse trauma vai se manifestar de alguma forma, algum poder. Um exemplo bem claro desses é o poder, a habilidade mais forte que existe, que é chamada de soco de plasma. O poder psíquico se manifesta em forma de habilidade, porque nesse caso, geralmente a pessoa não tem a mente desenvolvida, então esse poder é atrelado às emoções, ao corpo, ao sentimento que aquela pessoa está tendo. Por isso, às vezes, as habilidades psíquicas são manifestadas de forma de habilidade normal, por isso são chamadas apenas de habilidade. Geralmente o usuário pode manifestar essa habilidade psíquica através de um grito ou de um sentimento. Geralmente quando sente muita raiva ou sente dor ou medo, esse poder psíquico é manifestado. Porém, se o usuário treinar, ele pode manipular e ter controle total do poder psíquico. Aí deixa de ser uma habilidade e se torna poder psíquico. Ele já sabe exatamente o que está fazendo. Ele não é mais movido pela emoção, e sim pela razão. Nesse caso, o poder dele fica mais fraco, porque ele não tem mais aquele
ímpeto de estar com estou com raiva, eu vou soltar o meu golpe mais forte. Ele entende que o golpe dele sai quando ele faz aquele grito, mas ele ganha mais variedade de manipulação. O usuário de poder psíquico pode fazer qualquer coisa, dependendo do nível do poder psíquico dele, né? Criar fogo, desfazer fogo, criar escudos, manipular objetos, projeção espiritual, aí vai da mente dele. Quando é o poder a habilidade transformada em habilidade, sai mais forte, geralmente. O medo, a fúria, a raiva, aquilo é muito mais forte, é um grito de socorro, de fúria que sai do espírito da pessoa. E isso daí faz o poder, a habilidade sair bem mais forte que os poderes psíquicos. Mas o poder psíquico também é uma variação. Então os dois seriam a mesma coisa, porém juntos. A mesma coisa de forma separada, né? Um é racional, o outro é irracional. E por último, aqui nós temos os superpoderes e as conjurações. Também são outras dualidades. Perceba que até agora só teve dualidades. Poderes internos, poderes externos, Graver, essências, poder psíquico e habilidade, neurodígita e a magia. Agora nós temos por último, que é os superpoderes e as conjurações. As conjurações, na verdade, elas estão acima dos superpoderes. Superpoderes é o que a gente já sabe, voar, super velocidade, super força. Esses superpoderes são manipulações da realidade. Eu já expliquei o que é a realidade, mas depois eu já passo de novo por cima disso aqui. Ou seja, eles não podem ser negados por magia, neurodígita, não pode ser negado por nenhum outro tipo de habilidade. Por exemplo, se o usuário de chakra tentar negar essa habilidade de alguma forma, ele não tem como inibir. Ele não tem acesso a isso, porque está abaixo, hierarquicamente falando, está abaixo. Então ele não tem como inibir um superpoder. Um superpoder o usuário tem, nasce com ele e vai ser para sempre. Entendeu? Ninguém pode tirar isso, a menos que alguém tenha um superpoder que possa fazer isso, mas do contrário não. Mas acima disso ainda tem as conjurações, que é o mesmo tipo de habilidade, só que da mesma forma que o poder psíquico é as habilidades conscientes, a conjuração é a manipulação consciente desses superpoderes. O homem que consegue usar as conjurações, que no caso é o Bingo Bill, aqui nós temos o Bingo Bill, ele é um dos 7 sábios. É o único, depois do Amásil, ou junto com o Amásil, que consegue usar o alfabeto inteiro das conjurações. Conjurações são palavras que podem gerar alguma variação da nossa realidade. Posso fazer para praticamente qualquer coisa. Assim que a pessoa dá o grito da palavra, ela pode transformar qualquer coisa. Mas ninguém sabe como que funciona esse alfabeto ou como que ele é falado. Só o Bingo Bill e o Amásil. E o Bingo Bill ainda sabe mais do que ele. Tanto é que ele é um dos 7 sábios. O próprio Amasterial é uma conjuração, né? O Amasterial em si, que é um dos poderes mais icônicos do Amásil, é uma conjuração. O herói é um dos membros da guilda e ele tem o superpoder da força. Ele é abençoado com o superpoder da força. Ele não é muito forte, por incrível que pareça. É extremamente forte sim, porém não tão forte quanto seres extremamente fortes. Por exemplo, o Eterno. O Eterno espacial ele é muito poderoso, muito, muito, muito forte. Aqui é só o Mordomo dele. Mas o Eterno é muito forte. Não tem nem comparação o poder do Eterno com o poder do herói. Só comentando que o Serendosa, ele tem o poder do Ti, ele é um manipulador do Ti, e ele tem o poder Essential também, tá? Então, tipo, ele ficou um bom tempo sem o poder espiritual, mas ele desenvolveu o Ti. Então ele manipula o Ti e tem poder espiritual, só mostrando que... E ele é um ser humano, no caso, né? Ele, os seres humanos, é o que tem mais afinidade com vários tipos de dons, no caso. Não pode dar pra falar nem poder, é dons. O Weil é o maior usuário de Ki que a gente conhece. Ele é uma criatura criado pelas próprias criaturas e foi feito das criaturas, no caso. E o Padam é o melhor usuário de Chakra. E o Padam é o líder das criaturas. Então, só pra vocês verem, as criaturas que são uma das 15 raças, elas já têm, só as criaturas, além da superioridade numérica que elas têm, elas ainda têm os dois maiores usuários de Ki e de Chakra do universo inteiro à disposição deles.